Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Nós vamos começar, antes de falar nesse tema aí, que é um tema que tem afetado toda a humanidade, né? A gente vê que transtornos mentais estão acontecendo a todo tempo, à nossa volta. E se a gente bobear um pouquinho, acontece com a gente também, né? Então, é uma coisa que é um assunto de interesse, da atualidade, que está fortemente aí na família, na mídia, e nós precisamos nos colocar diante disso, examinando alguns posicionamentos da espiritualidade a respeito e a forma como elas têm de nos aconselhar. Então vamos orar em primeiro lugar para nos acalmarmos, né? Aguardando este momento tão esperado do atendimento na sala azul, com o passe, e também este momento de reflexão que nos é proporcionado aqui no CPEC. Levando os pensamentos ao nosso Mestre Jesus, que nos ensinou a nos comunicar com o Pai Criador. Na oração dita dominical, o Pai Nosso, coloquemos nossos corações e nossos pensamentos nas palavras que proferirmos agora, dizendo em uníssono: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu são o poder, O reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. E assim agora nós estamos mais preparados, né? Com o Pai Nosso que nos direciona para o alto, e nós já recebendo a influência espiritual dos bons espíritos que dirigirão esse estudo, que é um assunto assim meio minado, né? Delicado, e nós precisamos estar bem para aproveitarmos tudo que for dito agora, né? Esses slides foram adaptados de uma apresentação do Dr. Roberto Lúcio, que é vice-presidente da Associação Médica Espírita do Brasil, e ele também é diretor clínico do Hospital Espírita André Luiz. Então fiz algumas interferências, mas foi pouca coisa, né? Mais para enxugar, porque é um estudo longo, né? Nós vamos aqui simplesmente resumir alguma coisa. Quando a gente fala em transtornos mentais, qual é a primeira coisa que vem na cabeça da gente? Loucura, né? Loucura. E aí a gente pensa que a loucura é um processo que chega e pum, uma pessoa de supetão e tá louca de uma hora para outra. Será que é assim? Claro que não, né? A loucura é um processo e está lá mais no término deste processo. Todos nós estamos sujeitos a isso, se nós não abrirmos os olhos, né? Começando pela angústia, pela aflição, pela tristeza crônica, que leva à depressão, não é? E depois da depressão, logicamente, junto com ela, se instauram as obsessões, que vão desde as obsessões simples até os casos de possessão. Os manicômios estão cheios de possessos, né? Cheios de pessoas ditas loucas, que estão ali e você não sabe quem está falando, não é? É uma coisa assim, bastante triste da gente ver, mas acontece, e muitos fogem da realidade através dessa dita loucura. Outros também recorrem ao meio dito mais fácil, mas que é sempre o mais difícil, que é o suicídio. Que a pessoa, para chegar a se suicidar, ela já está num grau muito avançado de transtorno mental. E as drogas também, né, que hoje estão imperando, que estão assolando as mentes juvenis, e às vezes nem tão juvenis, e nós vemos as pessoas perderem o controle mental da situação que estão vivendo, o controle emocional, e perdem tudo, perdem família, perdem bens. Não, então, quando a gente fala de transtorno mental, não é só a loucura, né? A loucura é uma coisa mais generalizada, e a gente tem que ter certo cuidado com isso. Quando a gente fala de mediunidade,
e juntamos essas duas coisas, né? Loucura e mediunidade, aí a coisa fica ainda mais complicada. Porque quando se é médium, nós temos um contato maior com o plano espiritual, sentimos a sua presença, a sua interferência, ficamos irrequietos no ambiente que está mal habitado, né, com espíritos de energias inferiores, sentimos mais essas vibrações, porque a mediunidade não é uma escolha, ela nem é um dom, ela é uma característica orgânica. Nós viemos preparados com os instrumentos da mediunidade, começando pela glândula pineal, que é mais desenvolvida nos médiuns, mas não só ela, muitas outras são mais desenvolvidas e os chakras são mais abertos, portanto nós temos mais contato e percepção desse mundo espiritual. E quando o médium adentra nessa área perigosa da tristeza, da melancolia, nas faixas da reclamação, ele começa a se desequilibrar muito mais facilmente do que as pessoas que, apesar de ter alguma mediunidade, porque todos têm, mas não tem aquela mediunidade aflorada, né? Então tá aí dois ingredientes que, quando juntos, mediunidade e obsessão, é mais fácil então chegar até a loucura. Então temos que ter o cuidado redobrado. O instrutor Aulus, na obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, chamada Nos Domínios da Mediunidade, diz assim: em mediunidade não podemos olvidar o problema da sintonia, ou seja, não podemos esquecer que estamos sempre nos sintonizando com alguma coisa. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Nós vamos passar um mini videozinho em 3 minutos de duração, que é uma encenação bíblica, mas que mostra para nós que essa questão da mediunidade descontrolada, assediada, dominada por espíritos que só querem causar o mal, não é uma coisa de hoje, não. Na época de Jesus já tinha isso, né? E nós vamos ver então essa história, né? Que Jesus se encontra com um endemoniado, né? Na palavra traduzida endemoniado, ou seja, possuído por um espírito que não é nem mais uma obsessão simples, né? É possessão mesmo. E esse endemoniado então se apresenta diante de Jesus, e quando Jesus pergunta o nome, o que ele responde? Me chamam Legião, né? Legião, não era só um espírito obsediando, eram muitos espíritos perturbando aquela pessoa que era considerado que louco, né? Vou botar lá o vídeo. A minha assessora vai. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mal. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prender, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo. E ninguém conseguia. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com cordas. Ele viu Jesus de longe. Correu e caiu de joelhos diante dele. Fora desse homem, espírito maldito! O homem deu um grito e disse bem alto: O que
seu nome? Legião! Porque existem muitos de nós aqui vivendo dentro desse homem. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que no morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: Deixe-nos entrar naqueles porcos. Jesus deixou. E os espíritos saíram de lá. E entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: Deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: Não. Volte para os seus parentes e amigos e diga a eles o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. E como ele foi misericordioso. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam impressionados. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa